Fala galera, bem-vindos ao darkfoxonline.com e hoje a gente está aqui com um review do Huawei Ascend P7. Esse aparelho ficou em torno de 10 dias com a gente e a gente está trazendo aí para dar as impressões sobre o aparelho e dizer o que a gente achou de maneira geral. Em primeiro lugar, a gente gostaria de dizer que o aparelho surpreendeu, tá? Quem olha as especificações dele pode torcer um pouco o rosto por causa do processador, que não é tão conhecido, ou de ser uma marca que também não tem tanto renome quanto seria a Motorola ou a Samsung. E no entanto, não é isso que acontece. O aparelho ele não deixa a desejar. Ele vem com um processador quad-core 1.8 com 2 GB de RAM. A tela dele é uma tela de 5 polegadas Full HD IPS LCD com 1080 por 1920. A bateria dele é de 2.500 mAh e ele tem suporte ao 4G nacional. Com relação às câmeras, ele possui uma câmera frontal de 8 megapixels, o que vai ser uma boa para quem curte selfie e não quer ficar tirando selfie na frente do espelho, e uma câmera traseira de 13 megapixels com flash integrado ao aparelho. Sobre a estrutura do aparelho em si, esse aparelho ele lembra um pouco vários aparelhos de outras marcas. A gente vê que, por exemplo, a gente tem um pouco de lembrança dos aparelhos da Sony, dos aparelhos da Apple e também um pouquinho dos aparelhos da Samsung na parte de software. No entanto, tem algumas soluções que no final ele acabou sendo um aparelho interessante. É um aparelho fino, é um aparelho muito leve e muito agradável de se utilizar. Sobre o total dele por fora, como eu falei, ele tem uma tela IPS LCD de 5 polegadas Full HD. Na frente ele possui a câmera dele de 8 megapixels, saída para som e os sensores. Embaixo, entrada para cabo micro USB, microfone. Numa das laterais, entrada para cartão de memória e cartão de SIM. E aí a gente já deixa a observação que a entrada do chip aqui é micro SIM, não é nano nem é normal, é a intermediária. Então se você utiliza uma das duas, você vai precisar adaptar de alguma forma ou comprar um novo. O botão de liga e desliga, que é redondinho igual ao da Sony, e os botões de volume. Em cima, um microfone para cancelamento de ruído e uma entrada para fone 3,5 milímetros. E na outra lateral não temos nada. Atrás, né? Câmera, flash e saída de som, só. Nada mais do que isso. Esse aparelho, ele, como vocês podem ver, o desempenho dele, ele é bem fluido e lembra muito o iPhone nesse ponto, especialmente no launcher. O launcher dele não é o launcher tradicional que a gente vê nos outros aparelhos, na qual a gente tem um botão de menu e a gente vai estourar num jogador de aplicativos. Fica tudo nessas telas daqui e a gente simplesmente vai deslizando. Não tem mais para onde fugir. Vai estar ou em pasta ou então vai estar solto. Nada mais que isso. Isso facilita e para alguns vai ser praticamente algo desesperador. Mas nada que instalando outro launcher não resolva. A personalização do launcher também chama atenção. Ele já vem com temas incorporados. E aí você vê que tem desde os que vêm instalados, e o que eu estou usando é o Gentleman, e tem vários outros, até disponíveis online que você pode baixar para inserir a mais. Então tem vários
várias possibilidades que você pode colocar aí, né? Você vê que, por exemplo, esse daqui, por exemplo, já veio no aparelho, mas tem atualização disponível para baixar. Quando a gente altera um tema, ele não altera somente a aparência de papel de parede ou somente de ícones, ele altera inclusive a tela de bloqueio. Você pode optar por alterar também. Aqui a gente vê inclusive numa das laterais do download, do resumo do tema, a gente pode ver o resumo dele propriamente dito, né? O que vem de módulo, qual é a versão, tudo bonitinho. Enquanto vai baixando aqui, eu vou mostrar com outro. Por exemplo, vamos pegar aqui essa tela que tem mais ícones. Eu vou trocar de launcher, de tema, e vocês vão reparar que os ícones vão mudar drasticamente. Por exemplo, vou pegar o texto. Pronto, vocês veem que os ícones mudaram, entendeu? Ele não fica restrito apenas ao ícone, mas também a tela de bloqueio. Antes ele fazia eu poderia transitar por toda ela e desbloquear. Aqui não, eu só consigo desbloquear se eu arrastar para um lado ou para o outro para habilitar a câmera ou habilitar o desbloqueio. Outro negócio interessante que lembra um pouco o iPhone é que ele tem um lançador aqui embaixo com alguns atalhos. Isso só aparece na hora que ele está bloqueado, tá? Então, calendário, calculadora, lanterna e espelho. Espelho, mulherada que vai gostar. Você clica ali, ele vai abrir a câmera frontal para a mulherada poder retocar a maquiagem e etc. Dá para dar o zoom, tudo bonitinho. Essa possibilidade aqui embaixo, ela também permite controlar o som quando você está utilizando o rádio FM ou player de música. Então fica essa observação. Não está aparecendo agora porque eu não estou utilizando. Para desempenho, eu utilizei como teste o Asphalt 8. Deixa eu até fechar aqui o Asphalt 8, se estiver aberto. Não está. Vamos abrir o Asphalt 8. O Asphalt 8 ele foi configurado para ser rodado no desempenho máximo dele, tá? No máximo de gráfico, no máximo de tudo. E o aparelho, mesmo sendo exigido para o máximo, ele não deixou na mão. Ele não engasgou, fluiu bem. Como vocês podem ver aí. Vou colocar agora para rodar o jogo, vocês vão ter uma noção de como ele se comporta durante o jogo. Eu fiz um teste na qual deixei o jogo rolando. O Asphalt ele me ajuda nesse aspecto, porque ele não é um jogo que a gente precise ficar jogando direto, acelerando. Então eu deixei ele simplesmente rodando o jogo e abri as fases conforme terminava. E a bateria deu conta de levar esse jogo por aproximadamente 2 horas e meia até acabar. Foi de 0 a 100 nessa tomada de tempo. Isso apenas observando. Eu estou falando 2 horas e meia com o brilho no máximo, tá? Não no médio ou coisa do gênero. Colocando o aparelho numa condição extrema, que teoricamente a gente quase não utiliza. Vocês veem que, tirando a imperícia do controlador do aparelho, mas de maneira geral vocês veem que não há engasgos, não há delay, nada do gênero. E os sensores respondem bem os comandos que a gente dá durante o jogo. Tá aí.
Então, com relação ao jogo é isso. Outra solução interessante que eles colocaram aqui na parte de uso do aparelho em si, né, na multitasking dele, a gente tem a possibilidade de não só de deslizar quando a gente quer descartar, como também fechar com um xizinho aqui, ou de simplesmente limpar, removendo todos os aplicativos que estão abertos. E ele te diz quanto que economizou. Detalhe que ele coloca aqui quanto que ele está utilizando e quanto que ele tem livre em cima. Se vocês vão conseguir, se a câmera me deixar. Tá. Se a câmera deixar focar, ele exibe o uso de memória e quanto que tem de memória livre. Com relação à câmera, ele vem com, como eu falei, ele vem com uma câmera traseira de 13 megapixels e uma câmera frontal de 8. E essa câmera ela não deixou na mão, tá? Ela tem uma boa resolução e tem boas soluções de configuração. A gente tem desde o modo gracioso, na qual quem usa Samsung vai se lembrar dele, inclusive pelo ícone, que é o ícone do embelezador. A gente tem alguns filtros a lá Instagram, possibilidade de panorâmica, HDR, controle por áudio, na qual a gente dá um comando de voz e ela captura. Melhor foto, onde ele registra até, acho, se eu não me engano, 10 fotos e escolhe a melhor foto tirada. E marca d'água. Marca d'água a gente tem possibilidades como I'm Here, colocar temperaturas, como se tivesse um selo. Tem várias possibilidades aqui que você pode escolher para colocar. Eu tirei algumas fotos, tanto noturnas quanto diurnas, e não tive problemas com relação à qualidade da imagem. Essa foto, por exemplo, foi registrada por ele. Vocês podem ver que, de maneira geral, mesmo sendo um ambiente escuro com pouca iluminação, ele não deixou a desejar. A qualidade da imagem ficou boa. E isso foram fotos no automático. Eu não me deu o trabalho de instalar um aplicativo específico para alterar a resolução ou coisas do gênero. Vocês veem que só quando eu dou muito zoom que a gente perde um pouco de qualidade, mas de maneira geral ainda vê de maneira satisfatória. Com relação à câmera em momento diurno, melhor ainda. A gente vê que a resolução dela é excelente, tanto a frontal quanto a traseira. Eu vou pegar aqui um selfie para vocês verem que isso daqui foi registrado com a câmera frontal. Vocês veem que a qualidade da imagem é muito boa. Também estarão no blog, na galeria do blog, para vocês verem. A etiqueta, vocês veem que ela colocou a etiqueta aqui. Eu posso personalizar a etiqueta, por exemplo, colocar o nome do site. Opa, fui trollado pelo corretor automático. Por sinal, o corretor automático dele que é o Swype, tá? Então já é uma economia aí, já vem com teclado já bem conhecido. Tá aí. A gente já vê a personalização de etiqueta aqui. Controle de áudio, a gente pode fazer um capturar, que ele vai capturar a foto, um capturar para ele bater a foto e sem grandes problemas. Melhor foto, ele tira 10, como vocês podem ver.
e dentre as 10 ele vai analisar e vai dizer qual é a melhor foto. Qual que saiu menos tremida, qual que ficou melhor. E você pode ou não acatar a decisão dele. Você pode olhar as outras e definir qual você quer salvar. Os aplicativos instalados. Ele vem com uma infinidade de aplicativos instalados que vão desde funções para câmera, como é o caso do espelho que eu já mostrei para vocês, e alguns outros que são utilitários, como é o caso do lanterna, o notas, gravador de som e o rádio FM, além de alguns jogos que eles vêm. Aqui eu só estou mostrando 2, ele vem ao todo com 4 jogos, mas esses jogos eles são possíveis de serem removidos. Isso não acontece com todos os aplicativos, tá? Ou, por exemplo, se você tentar habilitar o rádio FM, ele não vai te deixar, pelo amor de Deus. Mas aplicativos que não são do sistema em si, como é o caso dos jogos, ele permite sem muito problema. O player de música dele algo que é bem interessante é que ele permite que você escolha a música por humor. Você pode escolher se você quer escutar uma playlist de músicas felizes, se quer uma playlist de músicas energéticas. Ele vai analisar a sua playlist e vai fazer uma seleção automática de músicas suas, sem que você precise ficar montando várias playlists. Outro detalhe que chama atenção aqui são as possibilidades que a gente tem na barra de notificações. A gente tem aqui algumas opções que chamam a atenção. Quais são elas? A área de captura de tela, onde você não precisa se dar o trabalho de fazer combinação de teclas para acionar a captura de tela. A gente tem o modo ultra bateria, na qual você economiza bateria à la Samsung, na qual fica tudo em preto e branco. A gente tem a lanterna também aqui como atalho, e tem a possibilidade de botão suspenso, que é aquele botãozinho que quem conhece o iPhone vai lembrar, que é para quando dá problema no botão de menu do aparelho. É meio inútil aqui, mas também tem. Tá? Aí você pode bloquear o aparelho, pode fazer uma penca de coisa. Por exemplo, vou bloquear aqui o aparelho agora, sem precisar apertar o power. Outra coisa que chama atenção aqui, e aí já entra na configuração, é a possibilidade de estilo de tela inicial, que pode ser selecionado entre o padrão e o simples. Simples, ele lembra um pouco o Samsung também nesse aspecto. A Samsung ela tem já há bastante tempo essa possibilidade, e ele também traz essa pegada, lembrando muito a interface quadrada do iPhone, só que do Windows Phone, só que com cantos arredondados, né? A gente vê que eles colocam os aplicativos básicos e pronto, acabou, né? Se você quer outros, aí você clica em outros e vê o resto dos aplicativos. Deixa eu voltar pro modo padrão. Ele também possui a função não perturbe, na qual apenas favoritos vão poder falar com você, ligar, SMS, etc. É ótimo para quando você está em reunião ou algo do gênero. É uma boa possibilidade. E essa possibilidade de você colocar ele como modo não perturbe já é algo que a gente vê em outras marcas. A gente vê inclusive na Motorola, que ela possui no Moto Assist. Com relação ao desempenho, eu já falei. O teclado, que é um diferencial também, o teclado dele é o teclado swipe mesmo, não é o swipe que a gente chama de ser simplesmente o deslizar o dedo, é o swipe original, com a chancela da Huawei, mas você vê que você pode mudar, configurar. Não é uma versão
encurtada do teclado. É uma versão mais completinha, assim como seria se você comprasse na Play Store. Você vê, por exemplo, que eu alterei aqui o tema. Ele aparece aqui de forma tranquila. A resposta da tela é muito boa. Você tem um toque muito suave, muito eficiente. E o swipe também ajuda nesse aspecto, permitindo você utilizar o teclado. Isso é legal porque você não fica à mercê do teclado do Google ou de algum outro teclado terceiro que não seja bom. Eles não perderam tempo gastando paciência e desenvolvendo um teclado pronto. Pegou um dos melhores do mercado e jogou aqui dentro, que foi um ponto que no meu ponto de vista é acertado. Eu não sei se eu comentei, não me lembro se eu comentei, mas esse aparelho tem Dolby Digital Plus para sistema de som, então ele é um excelente aparelho para se escutar música mesmo sem fone de ouvido. O que não quer dizer que você vai usar, pelo amor de Deus, ele dentro do ônibus sem um fone de ouvido, né? Pelo amor de Deus, um pouquinho de bom senso. Esses atalhos aqui, eles podem ser personalizados. Vocês veem que ele tem uma linha, essa linha não rola para um lado e para o outro, mas vocês podem vir e personalizar, escolher quem que vocês vão exibir na primeira linha e quais que vão ficar na segunda e terceira linha escondidos. O aparelho vem com algo que eu me esqueci de comentar também, que o aparelho vem com 16 GB de armazenamento interno. Então, de maneira geral, ele já te traz um bom armazenamento, além da possibilidade de poder colocar um cartão micro SD para complementar o teu armazenamento interno. E ele vem com o Android 4.4.2. Não há informação sobre se eles vão atualizar para o KitKat ou não. Muito provavelmente sim, porque ele é o top de linha da marca. Mas pode acontecer de não. Mas a princípio ele já vem com 4.4.2 e a gente não tem informação precisa sobre o 5.0 em diante, que é o Lollipop. A interface deles é alterada, a CPU dele é um High Silicon Kirin 910T, como eu falei, um quad-core 1.8 GHz com 2 GB de RAM. Outro detalhe interessante nele aqui são as possibilidades. Ele tem a possibilidade também de você utilizar alguns movimentos para dar alguns comandos específicos, como por exemplo levar o aparelho ao fone de ouvido para atender, levantar para aumentar o volume de um toque, inverter para silenciar e coisas do gênero. Por exemplo, no launcher, quando a gente altera, fiz uma alteração aqui, se eu balançar ele reorganiza os ícones. É besteira, mas para algumas pessoas vai ser interessante. São possibilidades a mais que eles colocaram. Economia de energia também é disponível. Você pode escolher entre as possibilidades de inteligente, desempenho e ultra. Ultra é aquele, vai ser o modo na qual ele fica em preto e branco, como eu já mostrei. Eu testei o desempenho dele de bateria e ele teve entre 2 e 4 horas rodando a bateria dele. 2 horas e meia eu tive todos eles com brilho no máximo. Eu joguei o Asphalt 8 com brilho no máximo por 2 horas e meia e a bateria terminou. E vendo vídeo, vendo filme no caso, ele durou pouco mais de 4 horas.
Isso tudo no brilho no máximo, então ele não deixa na mão de maneira geral, mas é sempre bom ter um carregador em caso de emergência, especialmente se você morar numa região onde a qualidade da sua rede de telefonia não ajude, tá? Que isso daí também conta. Não é culpa apenas do aparelho. Bom, basicamente é isso. Esse foi o review do Huawei Ascend P7. Eu deixo aí aberto a perguntas caso vocês tenham algum questionamento a respeito do aparelho que pode ter passado batido, e pode colocar tanto no blog quanto na fanpage do Facebook, do Google Plus ou no comentário do YouTube, e conforme for possível eu vou respondendo para vocês na medida do possível, conforme eu tive experiência com ele. Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu convido quem ainda não curtiu o canal a curtir. Quem gostou do vídeo, por favor, dê o seu joinha, favorite o vídeo, compartilhe caso queira. Se não gostou, pode negativar também, faça seu comentário, desce o sarrafo, porque a gente está aqui para cada vez melhorar e atender a tirar dúvida do que vocês têm aí sobre os aparelhos. Mais uma vez, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.